Olá, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2023 do Pod Afis. Eu sou o João, é um prazer imenso estar aqui mais de um ano apresentando. Primeiramente, já queria pedir desculpas se por acaso vocês ouvirem algum ruído, algumas conversas, ou até mesmo o sinal tocar, porque a gente está no estúdio aqui da escola, então, porventura, vai acontecer alguns barulhos, mas já peço desculpas. E estou aqui com minha colega, a Júlia. Oi, gente, tudo bem? E um convidado extremamente especial, o Dr. Ismar. Já presente pra gente, Dr. Ismar. Olá, bom dia a Bom todos. dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sabemos qual horário as pessoas irão nos assistir. Bom, eu sou Ismar Maciel, eu sou advogado, sou especialista em direito médico e da saúde. Primeiro, também quero agradecer a vocês pelo convite, desde já parabenizo por este trabalho Nós que agradecemos por você ter bacana. vindo. Bom, vou contar um pouco para vocês acerca da minha vida. Eu sou do estado da Bahia, eu nasci na Bahia. Eu vim aqui para São Paulo em 1999. Eu comecei os meus estudos tardiamente, entrei na escola aos meus 16 anos de Caramba. idade, porque na comarca, na cidadezinha onde eu morava, infelizmente não tinha escola. Eu era de uma zona completamente rural, uma zona onde nem um telégrafo chegava, não tinha correspondência, não tinha energia elétrica, praticamente não Nossa. tinha-se nada. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, em 1999, veio eu e toda a minha família para cá. Eu estava aproximadamente com os meus 15 anos, cheguei aqui completamente analfabeto, eu não sabia ler, escrever, não sabia absolutamente nada. Entrei na escola, naquele ensino primário, sofri muito preconceito, porque eu era aquele cara gigante, naquela filinha com crianças Ô, do ensino gente. infantil. Aí comecei esse ensino primário. Aí, naquela época, eu ainda não sei se ainda hoje tem no ensino público, tinha as provas de aceleração. Aí eu fui prestando as provas e ia mudando de série. Eu sei que da primeira série eu fui para a segunda, da segunda fui para a quarta, No da mesmo quarta ano. no mesmo ano. Da quarta eu já fui para a quinta, sexta e sétima. Eu me lembro que eu estudei o ano completo. Foi apenas a oitava série, o primeiro, segundo e terceiro ano. Deve ser corrido, né, pra você, nesse meio tempo. Sim, foi bastante complicado, mas eu tive uma equipe muito boa de professores que estavam sempre a incentivar-me. Aprendi a ler e escrever de forma muito rápido, né? Então aquilo pegou eu como incentivo. Até hoje eu nunca me esqueço quando aconteceu o acidente lá da World Trade Center nos Estados Unidos. Se eu não estiver enganado, foi no ano de 2002. Teve uma grande repercussão na rede internacional. Aí eu falava um dia eu vou aprender a falar inglês e o quanto antes, porque eu quero entender o que eles estão falando. E Nossa. dito feito. Aí eu fiz todo esse meu percurso, não foi fácil a minha trajetória. Aí eu terminei o meu ensino médio no ano de 2007, prestei o vestibular, sempre tive em mente, era a profissão que de fato eu queria fazer, que era direito. Aí fui aprovado com bolsa integral no curso de direito. Cursei, comecei a cursar do ano de 2009 até 2013, aí comecei a advogar. Nesse período de 2007 até 2009, eu fiz um curso tecnólogo em serviços jurídicos, que era pelo Centro Paula Souza. Então, quando eu prestei o meu vestibular, eu já tinha certeza do que eu queria. É tanto que as minhas 5 opções, todas foram na opção do direito. Eu não me via fazendo outra coisa. E deixa eu te perguntar, a sua família, você tinha uma base, tipo, eles te apoiavam muito nessa sua decisão? Tipo, como que era a educação dos seus pais? Olha, os meus pais, o meu pai, na comarca onde nós morávamos, ele sabia ler e escrever, Uhum. mas ele não tinha formação, nunca tinha passado por escola. A minha mãe, ela não sabe ler e escrever. Até hoje? Até hoje, ela não se alfabetizou, mas eu costumo dizer que, pelo fato dela não ter sido se instruído em escola, hoje eu digo que ela é a minha grande inspiração, é o meu grande exemplo, é a minha grande psicóloga, é uma pessoa que entende de muitas coisas e é o meu seguro. A minha família sempre, sempre apoiou-me,
tenho nada o que reclamar deles. Sempre estiveram à frente, sempre me apoiando e incentivando-me. Eu acredito, se não fosse eles, hoje eu não estaria aqui. Tenho até de fazer um agradecimento em especial a uma irmã que eu tenho, que ela se chama Ivanete, mas eu costumo a chamar de irmã. Eu fiz essa Que junção fofinho. entre irmã e mãe. Então, a minha família foi a base para mim. Sempre apoiaram em todas as minhas decisões e eu sempre fui muito convicto do que eu queria e isso fez com que hoje eu chegasse até aqui e sempre na constância de buscar mais conhecimentos. Sempre estudando, nunca deixei de estudar desde a época que eu me entendi por gente, né? Foi a época que eu conheci a escola, que foi no ano 2000, 2002. Uhum. E é isso. Doutor, tu disse que desde os 15 anos, desde novinho, você sempre focou em advocacia, sabia que, tipo, direito era a profissão dos seus sonhos. Você teve alguma influência ou já veio de você mesmo? Eu acredito que isso veio de mim, mas teve um episódio muito específico que aconteceu na escola, porque quando eu comecei a estudar, o meu nome na minha certidão de nascimento estava errado, precisava fazer uma retificação de nome. E era necessário fazer aquela retificação de nome para eu ser mantido naquela escola. Sim. E a gente sabe que o processo de retificação de nome ele é bastante demorado. E a diretora da escola, uma vez ela entrou na sala de aula, expôs-me para os demais alunos acerca da minha situação, porque eu estava, de certa forma, meio irregular, em razão de não ter havido aquela retificação do nome. E o fato dela ter me exposto, aquilo fez com que eu, naquela tenra idade, não vou dizer tenra idade, mas eu praticamente não sabia nada. Eu fui pesquisar, fui até o Ministério Público, a Promotoria da Infância e da Juventude, fiz uma reclamação. Gente, com quantos anos? Eu acho que nessa época eu tinha meus 15 anos, mas ainda Caramba. estava naquela fase do ensino fundamental 1, Sim, porque né? você entrou tarde. Entrei super atrasado. Aí, nessa época, eu conheci a Promotoria da Infância e da Juventude, onde foi aberto um processo administrativo contra aquela diretora. Eu acho que aí começou a nascer a chave do direito em mim. E foi a partir daí que eu comecei. Ai, que fofo. Ele sempre foi advogado, gente. Eu fui o meu próprio advogado. Nossa, mesmo sem ser muito advogado. legal. Se não fosse você tava no mercado. Exatamente. Porque, querendo ou não, tipo, acontece muito disso nas escolas. Não estou falando de, tipo, tem uma hierarquia, mas às vezes ela é excedida. Sem sombra de Então, dúvidas. então os alunos, eles meio que são explanados, são humilhados, eu vou usar essa, mas eu tô exagerando um pouco, por pessoas que têm uns cargos bons, Sim. diretores e tal, e eles não sabem como agir. Então, tipo, recorrem a contar pra mãe o que aconteceu. Não, tipo, hoje em dia tem a internet, né? Expor o que aconteceu. Mas eu acho que foi uma atitude sua, tipo, muito diferente de ir atrás. Porque muitos alunos, eles só vão, tipo, ou reclamar com alguém, ou falar. Não acho que. Por exemplo, eu não faria isso. Nem eu. Não faria. Eu acredito que nós temos que fazer acontecer, nós temos que buscar os meios legais quando nós somos afetados na nossa honra, na nossa dignidade. É o que eu sempre oriento as pessoas. Foram prejudicados por alguém, por uma certa situação, busca os instrumentos legais, por mais que muitas das vezes não dê em nada, mas pelo menos você criou uma questão para aquela situação em si, para aquela pessoa em si, e ela acaba respondendo um processo ético profissional, pode responder um processo administrativo, uma ação judicial, e assim sucessivamente a depender daquele ato antijurídico, né? Conhecimento sempre é bom, né? Exatamente. Falando em conhecimento, você falou que a gente viu que você é especializado em direito médico. Pode explicar pra gente o que é o direito médico? Tudo que envolve Isso. direito médico? Sim, com certeza eu posso falar. Esta é a minha especialização do sonho da minha vida. Como eu falei para vocês, eu sou advogado desde 2013. De 2013 até novembro de 2017, eu advoguei como um advogado generalista, exceto no criminal, por mais que eu tinha muita vontade
de atuar como promotor e como juiz, mas já tinha uma certa aversão pelo direito criminal. Generalista, ele... O advogado generalista é aquele que atua em praticamente todas as áreas. Nossa, Então, interessante. todas as áreas. Tanto que nós não temos vedação para atuar em todas as áreas do direito, né? Aí eu atuei como generalista, sempre optando nas causas do direito civil, causa de família, um pouco trabalhista, que era a área que eu identificava-me, e com a questão do direito do consumidor. Aí, em 2018, eu comecei a fazer uma pós-graduação em Direito Médico e da Saúde, a qual eu gostei muito, aquilo começou a mudar a minha vida, e eu descobri qual área do direito eu iria seguir. Aí terminei essa pós, fui para o mestrado em Direito da Saúde, lá em Santos, mas esse mestrado foi interrompido, falta escrever ainda a minha dissertação. Aí eu enveredei-me no ramo do direito médico e da saúde. E o que é o direito médico? O direito médico é toda a relação entre o médico e o paciente. Porque nós sabemos que, com o nascimento da bioética, que é a ética da vida, a bioética, aquela disciplina criada por Van Potter, que ele dizia que a bioética é a ponte para o futuro, é pela bioética que a gente vai trazer soluções para diversos outros conflitos. Então, o direito médico é esta relação entre médico e paciente, e esta relação entre o médico e o paciente não é mais verticalizada, é uma relação de igualdade, é tanto que é uma relação horizontalizada, porque por mais que nós saibamos que o médico ele tem o conhecimento técnico, mas hoje, por mais que ele tenha o conhecimento técnico, ele tem que respeitar a autonomia do paciente. Sim. Então, quando a gente vai falar de direito médico, que é todo esse conjunto de normas que vai regular a atuação do médico, o direito do paciente, a gente vai sempre trabalhar com a bioética. E a gente fala da bioética, tem 4 princípios que se aplicam no direito médico. Não há como falar de direito médico sem falar desses princípios, que é o princípio da autonomia do paciente, porque por princípio da autonomia do paciente significa que o médico ele não pode fazer nenhuma intervenção médico-cirúrgica ou tratamentosa naquele paciente sem o consentimento, a autorização do paciente. Temos o princípio da não maleficência, que significa que aquele médico não pode causar um mal intencional àquele paciente. Aqui entra todas as questões do erro médico, porque o erro médico, infelizmente, ele vem crescendo de uma forma estrondosa aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E tem também o princípio da beneficência. Por beneficência significa que o médico ele deve buscar todos os meios que estiverem disponíveis para minorar o abalo à saúde daquele paciente. Sim. E o outro princípio é o princípio da justiça, porque na relação médico-paciente, aquele médico, aquela instituição de saúde, ela deve tratar aquele paciente de forma igualitária, sem fazer distinções da classe econômica, a questão de gênero, a questão da cor e assim por diante. Então, o direito médico é tudo isso de forma bem reduzida e, do outro lado, nós temos direito à saúde. O direito à saúde ele é muito mais abrangente, ele é mais englobante, porque tem o direito à saúde do trabalhador, tem a questão do SUS, da saúde pública, tem a saúde do meio ambiente, tem a saúde do trabalho, ou seja, o direito à saúde é um complexo geral, envolve muitas outras questões. E o que seria o direito à saúde? Porque aqui no Brasil nós temos um artigo 196 da Constituição que diz que a saúde é dever do Estado e direito de todos. Logo, esse bem saúde, nós temos ele garantido aqui no Brasil pela Lei 8080, pela própria Constituição Federal, que é um direito social fundamental. Aí entra a questão do atendimento universal, integralizado, por meio da regulamentação do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Isso de uma forma bem sintética, porque se a gente for, de fato, entrar no que seja o direito à saúde ou no que seja o direito médico, ficaríamos aqui horas debatendo essas questões. E você atua na área da saúde, em qual? Do direito da mulher? Sim, vamos lá. Quando a gente fala em direito médico e direito à saúde, tem 2 eixos de atuação, aliás, tem vários eixos de atuação. Mas existe a saúde pública, que é aquela regulamentada pela Lei 8080, que é o Sistema Único de Saúde, que a gente sabe que a saúde é dever do Estado fornecer e direito de todos os cidadãos, de todos os cidadãos. Então, isso
entra na saúde pública. E temos a saúde suplementar, que é aquela saúde privada que é regulamentada pela Lei 9656. Eu tenho atuado nas ações tanto contra o setor privado particular, bem como contra o Sistema Único de Saúde. Aí tem várias outras demandas, tem a questão do fornecimento de medicamento de alto custo, ações de obrigação de face para fornecimento de leitos, UTI, outros insumos de saúde. É uma área imensa e um campo de atuação muito grande. E também tem a questão da atuação nos órgãos representativos de classe, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, os Conselhos Regionais de Psicologia, de Médico Veterinário, tudo isso abrange na atuação dentro do direito médico. Você pode perguntar. Teve algum caso seu que te marcou? Muitos. Infelizmente, eu trabalho com mortes, e eu falo isso de uma forma É chocante. meio triste, porque muitas das vezes eu instrumentalizo, eu judicializo, e muitas das vezes o Estado, por uma questão técnico-burocrática, não cumpre aquela decisão liminar, e muitas das vezes você consegue a decisão liminar e não há tempo hábil. Já tive vários casos de pacientes que eu consegui a obrigação de fazer no Estado, mas só que não houve tempo. Então, cada caso é um específico, nos marca muito, porque a gente sabe que quando nós não estamos bem de saúde, nós estamos num estado de extrema vulnerabilidade. Estamos frágeis, né? Demais. Frágeis. E você sabe que você tem aquele direito, e você conseguiu, e depois ele não tem a eficácia, isso nos traz uma revolta muito grande. São praticamente quase todas as minhas ações são voltadas aí nesse sentido. E também tem outras atuações que eu atuo dentro do direito médico, que é a questão do erro do cirurgião plástico. Eu tenho pacientes que ficaram completamente deformadas, sem nenhuma possibilidade de fazer uma cirurgia de reconstrução. Isso pelo setor privado, né? Pelo setor privado. A questão do erro médico em si, e da negligência médica, da má qualidade da prestação médica, eu costumo dizer que não é simplesmente pelo SUS. O próprio sistema privado também, que é regulamentado pela Lei 9656, que regulamenta os planos de saúde, também tem aí uma grande parcela do cometimento de negligência médica, por erros médicos. Eu acho que é ainda pior, né? Porque já tá pagando. Então, eu acho que o erro é ainda maior do que o SUS, que é um sistema público. Porque quando a gente paga, a gente pensa que vai ser uma coisa vai bem ser feita. melhor. É igual a gente tava falando em sala outro dia com um professor mesmo, que ele fez uma pergunta pra gente. Vocês acham que o SUS é bom? A gente falou, ele demora, mas ele, na maioria das vezes, ele resolve. Aí o meu professor falou, o professor falou, então ele realmente é bom? Porque a saúde não pode demorar. Pra saúde, nada pode ser tardio. Exatamente. Aí a gente ficou, quebrando a cabeça, sabe? Esse é um grande ponto, é uma grande discussão que tem no Sistema Único de Saúde. É a questão da demora para iniciar seu tratamento, é a questão da demora para fornecimento de medicamento antineoplásico, que é um medicamento para pessoas portadoras de câncer. A gente sabe que, da data do diagnóstico, a lei determina que aquele tratamento ele deve ser iniciado dentro de um prazo, no máximo, de até 60 dias. A gente não vê que isso vem acontecendo. Eu tenho ação, inclusive eu distribuí essa ação de obrigação de fazer recentemente, onde a senhora descobriu um câncer já com metástase, já em estado avançado, e até hoje, em razão dessa metástase, ela já está em cuidados paliativos, ou seja, recebendo apenas analgesias para controlar aquelas dores, né? E não iniciou o tratamento oncológico, não passou com um oncomatologista. E, em razão dessa gravidade, deveria ser iniciado esse tratamento o quanto antes, que é para salvaguardar a vida daquela pessoa. Por mais que a gente saiba que ela já está em um estado avançado, mas tem que ser garantida uma morte digna para ela. Tem que ser garantida a dignidade
tem que ser iniciado o tratamento médico. Sim, com Então, certeza. ela não iniciou ainda nenhum medicamento, não começou a tomar o Keytruda, que é um medicamento caríssimo, que é utilizado para câncer e vários outros medicamentos. O meu avô, ele teve câncer, só que a gente, tipo, ele tava com urina com sangue. Daí a gente levou ele no hospital, ele fez exame, não acusou nada. Aí minha mãe falou assim: ah, vamos pagar um exame num laboratório. Fizemos os exames. E aí eles falaram: ah, é resto de urina que tá, que era sangue, era câncer na bexiga, né? Aí ele falou assim: é resto de urina, essa massa aqui, que tá aqui na bexiga dele, é resto de urina, não é nada. Só que aí, tipo, ele continuou, tomou o remédio lá e continuou. Fizeram mais exames e, tipo assim, quando fez a biópsia lá, acusou que era câncer e já estava avançado. Porque se tivesse descoberto antes, porque a gente descobriu no começo de 2020, tipo, e ele foi, tipo, descobrir, ele tava fazendo o xixi com sangue em março, e aí, tipo, no meio do ano, ele descobriu que era realmente câncer. E foi uma coisa que a gente pagou para receber um serviço bom. Quando minha mãe, tipo, descobriu, minha mãe não descobriu, né? Mas minha mãe, tipo, parou pra pensar que colocaram que era resto de urina câncer, Nossa. tipo, minha mãe ficou muito, Horrorizado. a gente ficou muito horrorizado. Este é o grande problema. Porque se vocês forem analisar o Código de Ética Médica, Resolução 2217 de 2018, diz que todo o alvo da medicina, o alvo do médico, é o ser humano. Portanto, eu costumo dizer, aquele médico bom que faz uma anamnese, que tenta aplicar o princípio bioético da beneficência, que é buscar todos os meios que estão ao seu alcance para fazer um diagnóstico preciso e, por meio desse diagnóstico preciso, fazer o prognóstico, seria o essencial. Mas isso é um sonho e a gente sabe que, infelizmente, isso não é aplicado nem pelo setor público e nem pelo setor privado. Existe uma grande morosidade para detectar determinadas doenças, né? E nós temos aí toda uma medicina baseada em evidência, que são os estudos técnicos rondorizados, que de fato há necessidade de investigações mais precisas para ter um diagnóstico preciso. Porque eu acredito que a pior coisa, a pior sensação para um ser humano é ele ir a uma unidade de saúde, passar por um médico, eles dão um diagnóstico falho, errado, Sim. e posteriormente descobrir que estava com outro problema de Sim. saúde. É Isso é muito muito ruim. frustrante, É isso muito viola ruim. as suas expectativas, desrespeita a pessoa como ser humano. Porque dá uma esperança pra gente, né? Tipo, fala que não tá com uma coisa e no final descobre que tava realmente com aquela coisa e já avançou demais. Respondendo à sua pergunta acerca se eu atuo com o direito das mulheres, dentro do direito médico existem várias outras sub-áreas, subespecialidades. Eu especializei-me em um ramo que chama-se violência obstétrica. Eu não sei se vocês conhecem. Não. Eu conheci pelo caso que teve Da Chantal. do anestesista que estuprou a. Tem aquele caso no Rio de Janeiro. Inclusive, eu estava no Rio de Janeiro. Foi bem no mês que aconteceu aquilo. Eu dei uma entrevista lá numa rádio falando acerca deste caso. Mas o que é a violência obstétrica? A violência obstétrica ela é todo desrespeito, negligência praticada contra aquela mulher, desrespeito à autonomia dela, e isso inicia-se do pré-natal até 42 dias após o nascimento daquela criança. Portanto, violência obstétrica é todo desrespeito à mulher pelo médico, pela equipe de saúde, pelos funcionários do hospital, onde não respeita a sua autonomia, onde não escuta aquela mulher. E eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Uma mulher dá entrada em um hospital em franco trabalho de parto, e ali os médicos tentam fazer um parto induzido. Porque quer fazer o parto induzido, por quê? É o mais barato, sai mais barato para aquela clínica, para aquele hospital particular, sai mais barato para a rede pública fazer o parto normal, o parto natural. Sim. Aí fica insistindo com aplicações de analgesia, aplicação de ocitocina. E ocitocina é um hormônio sintético que aplica-se na mulher quando ela já está em trabalho de parto. E ocitocina, ela não é recomendada. Por quê? A ocitocina ela vai potencializar as contrações daquela mulher
E com essa potencialização das contrações, pode causar malefícios para aquele nascituro, aí até mesmo para aquela mulher. E o pior disso tudo é que ela não é informada de que está sendo administrado a ela a bendita ocitocina. Então, ela não é recomendada. Tem os casos que é necessário, sem sombra de dúvida. Mas como que ela é introduzida? É um medicamento. Sabe aquele sorinho quando a mulher entra no hospital? Sim. Ali E ela não sabe. a ocitocina. Dizem que é só um sorinho. Dizem que é só um sorinho. Nossa Caramba! Senhora. Isso é uma das modalidades de violência Obstétrica. obstétrica. Tá invalidando o seu direito de saber, né? Tá tipo rompendo. Você não tem que saber, acabou. Aí viola Bizarro. completamente a autonomia da paciente. Por autonomia, ela ser informada para ela poder consentir É. acerca dessa Como é que ela vai aplicação. consentir uma coisa que ela nem sabe? Eu vi o caso da Chantal, que foi uma. Ela não queria saber o sexo, né? Então, o caso da Chantal, na verdade, queriam fazer nela, se eu não estiver enganado, uma episiotomia. O que é episiotomia? Também é uma forma de violência obstétrica. Porque violência obstétrica, ela vai se resumir em violência obstétrica física, psicológica, moral e verbal. Episiotomia. Episiotomia é aquela incisão que faz no períneo da musculatura da vagina da mulher, no ângulo de 45 graus à sua perna direita, ou em direção ao ânus, para ampliar aquela passagem. E isso não tem recomendação nenhuma pela Organização Mundial da Saúde. Por quê? Esta conduta de episiotomia não tem nenhuma evidência científica pela medicina baseada em evidência de trazer benefício para aquela criança, de trazer benefício para a mulher. Muito pelo contrário, vai trazer muitos malefícios para ela. E é uma região muito sensível, então não é indicado que se faça a episiotomia. A partir do ano de 2018, 2019, ela começou a ser, em tese, proibida. E é tanto que para o médico poder fazer uma episiotomia, ele tem que circunstanciar, ele tem que fundamentar no prontuário médico aquela necessidade, porque não há evidência Mas científica por disso. que, tipo, qual a razão que ele introduz? Que ele quer fazer? Muitas sendo das que não é? vezes, a ocitocina não, a episiotomia, ela é realizada justamente para ampliar a passagem. Muitas das vezes, aquela mulher tem uma passagem comprometida, então faz essa incisão, com essa incisão amplia o canal vaginal e faz com que aquela criança seja expelida com mais facilidade. Mas era avisado também que ia fazer episiotomia ou, tipo, fazia e acabou? Esse é o grande problema, porque muitas das vezes não se colhe o consentimento daquela mulher. E quando a gente fala de consentimento, que é autorização para fazer esse procedimento de intervenção cirúrgica, ela precisa A opinião dela não é autorizar. nada Além respeitada. dela autorizar, ela tem que ser informada dos benefícios e das consequências. Por quê? Aqui no Brasil nós temos uma orientação número 1 do Conselho Federal de Medicina que traz todas as normatizes de como se deve aquele médico proceder para ele colher a autorização daquela mulher, que é elaborando o TCI, que é o termo de consentimento informado. É tanto que a ausência do termo de consentimento informado é um ilícito ético, civil, que a depender da circunstância até um ilícito penal. Nossa. Querem fazer uma pergunta? Ah. Sim, muitíssimo obrigado. Está maravilhoso bater esse papo aqui com essa garotada. Um papo descontraído, né? Quais são as perdas integradas a isso e os distintivos da tomada própria ser derrotado desses resultados? Sim. Eu costumo dizer sempre que o documento mais importante na relação médico-paciente é o prontuário do paciente. É por meio do prontuário médico, onde a gente vai analisar, fazer uma leitura técnica e vai constatar ali uma possível negligência, uma falha do médico, uma ausência do termo de consentimento informado e provar a conduta médica não é fácil. Por isso que eu sempre digo, se quer entrar com uma ação contra o plano de saúde, contra o médico, que seja sempre por um advogado
especialista, porque tem muitas nuances naquele prontuário médico. Então, aí pode-se provar exatamente com a leitura do prontuário médico, pode-se utilizar também de provas testemunhais, isso no caso específico, né, da violência obstétrica. Quanto às penas, existe N possibilidade de penas. E aqui eu vou ater a minha resposta ao médico. O médico ele pode responder na esfera civil por uma indenização, onde ele vai indenizar aquela vítima, no caso a mulher, os seus familiares, ou qualquer paciente. Tem a infração ética disciplinar, onde aquele médico vai responder um processo ético profissional no Conselho Regional de Medicina, e lá no Conselho Regional de Medicina tem várias penas, tem as brandas e as mais complicadas. As brandas seria a advertência pública, e as mais graves seria aquele médico ter a suspensão do exercício da medicina pelo prazo de 30 dias, e a pena mais grave é ele ter a cassação de exercer o ato de clinicar, de medicar, ad referendo do Conselho Federal de Medicina. E é claro também que o médico ele pode responder um processo criminal na modalidade de crime culposo. Então, hoje em dia, com a situação que está no país, seria que é muito complicado falar de pobreza, é muito delicado falar disso assim. Nós temos dado 2 anos, vamos no médico e vamos no paciente, certo? Hoje, no nosso sistema de saúde, um paciente que deixa uma pessoa simples, conseguiria estar provando que relação médica de paciente muito íntima, ainda mais mulher e médico. É uma relação muito íntima e precisa ter de confiança. Tanto que depois da muito com o advogado, o Cláudio, o Travone, que são advogados, também são médicos, e eles sempre negociam aquela questão do médico, no meio do consultório, ou enfermeira, ou isso aqui, mas tem médico que não usa isso. A relação é muito íntima nesse caso, tanto pegado para o médico quanto para o paciente. Hoje em dia, uma pessoa assim, conseguiria provar uma violência dessa necessidade. Consegue provar, mas eu não digo que seja com facilidade. E para complementar aí a tua pergunta, a gente sabe que a relação médico-paciente ela é uma relação horizontalizada, por mais, como eu disse há pouco tempo, por mais que o médico ele tenha o conhecimento técnico, mas ele tem que ter uma linguagem simples, adequada, de acordo com a capacidade intelectual, de acordo com o entendimento daquele paciente. E isso tudo está atrelado ao quê? Está atrelado ao benefício, ao princípio da autonomia do paciente, está atrelado ao termo de procedimento informado, está atrelado ao direito à informação. Porque não adianta simplesmente o médico dar um diagnóstico, ou então o médico ele ter uma determinada conduta, se ele não esmiuçar com uma linguagem simples, objetiva e clara, para que aquele cliente, aquele paciente, ele possa, de fato, entender toda aquela situação em si. Mas a prova em si, ela não é fácil, mas hoje, com o crescimento que nós temos da informação e de grandes ações que versam sobre o direito médico da saúde, os médicos estão mais se conscientizando, porque hoje o médico ele não é mais um semideus, já se foi esta época do médico ele ser um deus, aquela pessoa enviada pelos deuses para salvar, hoje ele não é mais tratado dessa forma. Hoje ele tem que ter pé no chão, ele precisa entender que ele está ali para servir. Tanto que o objetivo, o objeto da medicina, repito, é sempre, sempre o ser humano. Desculpa, eu não entendi. A medicina e Olha, temos essa questão aí. Essa questão de nós sermos tratados como doutores, né? Isso aí remonta a Dom Pedro, a época de Dom Pedro, né? Ele que deu, né? Ele que otorgou esse título para nós, advogados.
porque nessa época não existia ainda aqui no Brasil o curso de Direito, então aqueles que faziam o curso de Direito eram os bambambãs, que eram os donos das capitanias, né? O Brasil foi dividido em capitanias, então aqueles que fossem fazer o curso de Direito, por esse decreto da época colonial, herdamos aí esse pseudo de doutor. Da mesma forma também, o médico, ele é tratado por doutor, mas de uma forma que ele não é, e até eu particularmente, eu discordo desse termo doutor, porque para mim doutor é quem de fato faz o doutorado, né? E eu também, sempre nas minhas relações com os meus clientes, com os meus amigos, eu sempre prefiro que me chamem pelo meu nome, Ismar, né? Porque eu acredito que não há necessidade desse pronome doutor. Acredito que fica muito Pesado. muito pesado. E não há necessidade disso. Sim. Fala um pouco da sua época na faculdade. Então, a minha época de faculdade foi muito bacana. Aproveitei muito, curti bastante. Falam que na faculdade é só farra? Na minha época não era só farra, porque desde sempre eu tive que trabalhar. É tanto que na época da faculdade, desde o meu primeiro semestre do curso de Direito, já fui fazer estágio no escritório. Né? Sexta-feira, lembra? Aquelas padocas, onde sai da faculdade, para meia hora ali, e às vezes fica até umas 18 horas. Ah, não, brincadeira, tá, vai lá. Sim, mas ó, sem sombra de dúvida. É tanto que eu comecei a tomar cervejinha no meu curso de Direito. Todos nós somos. É tanto que o pessoal fala que médico e advogado teria que ter uma indústria alcoólica, porque olha. Doutor, você... Opa, não vou te chamar de doutor agora. Pode chamar eu prefiro que de Ismar. Melhor. Ismar. Tá bom, Ismar. Você disse que na infância você não teve uma influência, viu, de você, esse vontade de coisar direito. Mas na faculdade, você teve alguém que te inspirou a crescer ainda mais ou ainda veio de você mesmo? Olha, eu costumo dizer que eu sempre fui e sou a minha própria inspiração. Isso é bom? Nossa, Eu sempre Isso é forte. Eu sempre me inspirei Isso é forte. em mim, eu sempre vislumbrei, eu sempre tentei enxergar uma luz lá no fim do túnel. Porque isso é nós por... Por nós Exato. mesmos. E é isso que eu costumo buscar constantemente, esse auto-encontrar-me, de conhecer a mim mesmo. Sim. E isso é sempre por meio do É igual estudo, da falam, né, educação. que, tipo, ninguém vai... Vão incentivar, mas ninguém vai fazer por Sim. nós, né? Se a gente não levantar as mangas e ir atrás, vamos Exato. ficar no mesmo lugar. A gente tem que arregaçar as mangas e nós não devemos tentar viver a vida dos outros. né? Exatamente. Então, a minha faculdade foi muito bacana, aproveitei bastante, conforme eu estava a dizer, desde o primeiro semestre eu comecei a fazer o estágio, foi no escritório muito bom, que até hoje eu tenho uma relação muito boa com eles, que é Legal. o Revoredo Advogados Associados, o doutor Acácio, a doutora Alda, me acolheram muito, fiquei 3 anos nesse escritório, foi um estágio maravilhoso. Sempre eu fazia 2 estágios, né? Fazia um estágio nesse escritório, depois fiz estágio na Procuradoria-Geral do Estado, e no ano de 2012, eu comecei a dar aula enquanto eu estava cursando Direito. Né? Ele é Aí era uma correria realmente... terrível, porque eu me lembro que nessa época eu estava com 3 compromissos. Eu estava no estágio desse escritório, tinha a Procuradoria-Geral do Estado, dava aula e a faculdade. Então, Caramba! Se desdobrava. Parabéns, Com certeza. viu? Você... Teve que fazer 4 Smars pra ir em casa. Doutor, assim, conhecemos um pouquinho, eu conheço um pouquinho do... Legal, doutor, que no caso a doutora Hélida já passou um pouquinho sobre o doutor, mas assim, quais são as dificuldades hoje em dia para se fazer uma carreira no meio jurídico? Quais seriam as dificuldades? Montar um escritório, sair da faculdade, prestei um exame da ordem, não passei a primeira vez, desisto? Montar um escritório, hoje vale a pena ou manter o escritório virtual? Olha, hoje digo que não é fácil para o advogado iniciante. Hoje, para você se dar bem na advocacia, eu digo e pego eu por experiência. Eu tenho 9 anos de advocacia.
Só em 2018 que a minha advocacia começou a fluir, em razão da minha especialidade que eu fui para o direito médico e da saúde. Eu digo isso com muita honra. Mudou e transformou a minha vida. É algo que eu falo com entusiasmo muito grande, que eu acho que eu acredito que eu deveria fazer medicina, mas eu acho que o ato o ato médico de fazer clínica fica para o médico em si. Eu prefiro entender as normatizes, né, do direito médico, do direito à saúde, para, de fato, defender aquele paciente, se porventura ele foi vítima aí de um erro médico. É tanto que toda a minha advocacia sempre foi advogar no direito médico, só defendendo pacientes. Que bom que Eu você não conseguiu conciliar, né? advogo para médico, exceto se for no Conselho Regional de Medicina, onde é um processo ético profissional. Então, complementando a pergunta do colega, não é fácil, é muito difícil a advocacia, você tem que meter as caras, você não deve ter medo de errar, você tem que buscar o seu cliente, fazer uma atuação de forma ética, de forma exemplar, pegar aquele caso como se fosse o seu próprio, tentar dar o melhor. Da sua vida, no caso, buscar né? o resultado o melhor possível. Apesar de nós, advogados, não termos obrigação de resultado, nós temos obrigação de meio, mas a obrigação de meio implica a gente buscar tudo que estiver ao nosso alcance para alcançar aquele determinado objetivo em específico. Hoje, Ismar, eu digo que montar um escritório com essa atualidade que nós temos tecnológica, com direito informacional, direito tecnológico, não compensa. Hoje você está aqui nesse estudo, você pode advogar na Argentina, nos Estados Unidos, qualquer estado da federação. Portanto, essa questão de escritório físico, a não ser que de fato você seja um advogado corporativista, um advogado que tenha muitos associados, aí vale a pena. Mas aquele colega que está a iniciar, não recomendo ter É que é mais, escritório. hoje é mais fácil, né? Com a Muito mais internet, fácil. fazer como é o nome? Uma sessão. Um home office, uma salinha em casa, uma mesa igual essa. É bem É. mais Está fácil tudo do que certo. ter A gente que manda o pagar conhecimento. aluguel, do que ter que, tipo, arcar com todas as contas. E é caro, hein? Doutor, só mais uma brincadeirinha aí, só para... Série Suite, ok? Todo aluno acredita que Harvard Spectrum, Michael, é certo? A série Suite, chegou a assistir? A Swift, Isso. então, eu assisti um pouco desta série, mas eu não adaptei. Mas já ouviu falar Já sobre os ouvi personagens? falar, assisti um pouco, mas não terminei. Então, com base nos personagens, se você acha mais Harvey Specter ou Max? Ou Eu não entendi. o senhor acha mais o personagem principal ou o personagem secundário, que é o Harvey Specter, que é advogado inteligente que consegue tudo e é super sedutor, ou o simples, um advogado mais simples que tenta ganhar tudo na inteligência? O personagem aí secundário. Eu acredito que hoje você tem que ter. É que, na verdade, gente, hoje nós vivemos uma sociedade onde você tem que ter inteligência social, inteligência emocional, ter destreza social, porque a vida, as relações, é um jogo. E você tem que saber jogar esse jogo. E hoje não é só você ter conhecimento. Beleza, eu tenho amigos que têm um vasto conhecimento, mas não tem aquela questão social, não tem inteligência emocional, não tem a destreza social. Então, tudo isso faz um contexto. Senão se perde, né? Exato. Quanto às séries, Alex, eu recomendaria uma e eu gostei muito. Acho que ali tem muito mais a prática em si. Chama-se Scandal. É uma série que tem na Netflix. Essa série mudou a minha forma de atuar um pouco com a advocacia. Muito boa a série. Recomendo para vocês. Eu assisti uma que é... Nossa, agora me fugiu. É Lei e Ordem. Conheço. Eu gosto muito dessa série, porque ela, tipo, ela trata tanto na... Tipo, ela conta a vida da vítima, conta a vida do promotor, do advogado e tal. Mostra o julgamento, que eu acho que é a melhor parte da série. Que eles estão lá brigando, não brigando, né? Estão lá advogando e tem aquele embate e, tipo, você começa a ver todas as histórias. São histórias criativas, né? Não são reais.
Mas você começa a ver, tipo, que a advocacia ela pode ser interessante e não, tipo, só cansativo. Porque tem muita gente que acha que é muito cansativo, que é muito Burocrático. pesado, que é muito burocrático, que tem que estudar muito. Mas eu acho que vale a pena. A advocacia sempre vai valer a pena. Tem que estudar. Gente, eu faço umas 2 a 3 pós-graduação por ano. E nunca vou parar de estudar. E agora, com direito médico, todo mês eu tenho que fazer um curso Conhecimento nunca é específico. demais, né? É. Eu debato, hoje eu tenho conhecimento, eu tenho capacidade de discutir com qualquer médico, qualquer outro profissional, tanto da área da saúde ou do direito, com o conhecimento técnico que eu tenho, com a medicina baseada em evidência. Todo advogado que for atuar no direito médico da saúde tem que saber o que é medicina baseada em evidência, tem que saber o que é bioética, tem que entender os princípios deontológicos, psicológicos, código de ética médica e, tendo esses conhecimentos, com certeza, terá bastante êxito. Ismar, eu tava vendo um termo aqui que tá sendo popularizado, as pessoas estão falando mais sobre racismo na obstetria. Eu ia Ah, falar vou- sobre isso. sim, é uma grande pergunta, inclusive eu vou até formular depois uma pequena palestra sobre esse tema. Eu já falei para vocês logo no início, que é a violência obstétrica, que é toda aquele Sim. respeito à autonomia da mulher e pode se caracterizar por uma violência obstétrica física, psicológica, moral e verbal. Aham. Beleza. O que tem acontecido muito é que tem uma prática muito grande que ficou conhecida como racismo obstétrico. O que seria este racismo obstétrico? Aí vai entrar em toda uma questão do racismo estrutural. Por quê? A gente sabe que tem toda essa conduta médica no processo do parto, e eu vou dar exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, uma mulher que vai a um hospital e houve a necessidade de fazer a episiotomia. Beleza. Se é uma mulher branca, aquele médico vai aplicar a analgesia, a anestesia. Se é uma mulher negra, tem muitos casos que aquela mulher não se aplica anestesia naquela mulher sobre esse preconceito tremendo em afirmar nessa sociedade preconceituosa, também isso no meio médico, em afirmar que pelo Aquela é mais fato forte. daquela mulher ser negra, pelo fato da raça dela, ela é mais resistente à dor, Ela e, aguenta portanto, mais dor, né? aguentaria, não haver necessidade de aplicar É a anestesia. ridículo. Isso é um grande absurdo, tem crescido muito, tem ações nos tribunais acerca desse desmembramento no racismo, até mesmo processos mais belo para a mulher que é dar à luz. Você já teve você defendeu algum caso assim que ela... Do racismo obstétrico eu não defendi ainda. Já fiz estudos de caso, eu faço um curso prático de violência obstétrica, que foi a época da minha especialização, e também eu faço estudo da jurisprudência. Então, se você for pesquisar, existem muitas ações a tratar desse Não, com racismo certeza, ainda obstétrico. mais aqui no Brasil, né? E é um termo novo, é um termo que ele está surgindo recentemente, Sim. é uma discussão que está em construção, tá? Inclusive tem o nome da uma advogada que atua nessa questão, até esqueci o nome dela, não ando mais tão bem da memória. E ela deu uma aula específica sobre o racismo obstétrico. Depois eu vou procurar saber. Gente, porque- é bizarro, porque isso tá tão próximo da gente, tão perto, e a gente não tem conhecimento disso. E com tanto de canais. Exatamente, com a nossa comunicação de hoje em dia não tem nada. Aí onde eu vejo que o médico, se ele quiser aplicar o princípio da beneficência, ele consegue mudar muita coisa. Se você pegar um médico bom, não importa seja do SUS ou da saúde privada, se ele tiver uma boa conduta, se ele respeitar aquele ser humano que é dotado de dignidade, ele vai, de fato, Não olhar com ou superioridade, né? enxergar com uma certa... enxergar com um olhar mais acolhedor, Mais e humano. com esse acolhimento mais humano pode resultar em grandes benefícios. Mais perguntas? Sim, sim. Vamos. Estamos com os alunos aqui, alunos de 2º grau, né, 3º ano, faculdade, o ano que vem, certo? Eles estão numa matéria que denominamos pensadores. Então, eles estão estudando Nietzsche, estão estudando Nicolau Maquiavel, estão estudando Freud, estão estudando Max Weber, tá? Max Weber.
qual pensador o doutor acha assim mais marcante na área do direito? E para os alunos do segundo grau que queiram seguir uma faculdade, qual a recomendação que o doutor daria para eles hoje, aqui do Afigебara? Olha, eu amo mesmo sociologia. Eu também. Costumo dizer que vai ser a minha terceira faculdade que eu parei. E eu gosto muito, tem uma parte da antropologia cultural e da antropologia do direito, e eu tenho estudado bastante o Max Weber. O Max Weber ele tem uma certa influência no direito, propriamente dito, porque com aquela idealização do fato social, que tudo é movido pela sociedade, aquilo é fabuloso. Então, eu recomendaria para vocês, e acho que esse é um dos sociólogos, filósofos mais surpreendentes para mim atualmente, é o Max Weber, por uma questão de identidade, aplica-se também no direito, com a questão dos fatos sociais e assim por diante. Tem também o Nicolau Maquiavel, com a questão aí da tripartição dos poderes. Né? O Príncipe, né? O Príncipe. Com a célebre obra O Príncipe, né? Mas apesar, Alex, tem uma grande discussão aí, porque eles dizem que quem idealizou a tripartição do Estado, nessa tripartição entre legislativo, executivo e judiciário, alguns doutrinadores começam a dizer que quem idealizou esse primeiro foi o John Locke. Né? Mas aí o Montesquieu ele ficou eternizado como o criador da tripartição dos poderes. Mas existe uma grande linha que diz que foi o John Locke quem primeiro idealizou. Né? Governança é pela força ou pela bondade? Maquiavel, Nicolau Maquiavel. Pela bondade. Pela bondade? Pela bondade. Eu sempre vejo que o que é bondade? Bondade não é fazer o bem ao próximo, independentemente de quem seja. Eu acho que quem tem bonanças, quem tem bondade, consegue agir com altruísmo, consegue fazer as coisas de forma bem fluida, Sim. de forma natural. Força é algo imposto. É tanto que existe a grande diferença entre poder e autoridade. O que vale mais, o poder ou a autoridade? Autoridade. A autoridade, porque a autoridade ela não se impõe, se conquista. O poder que se impõe. Sim. Portanto, eu acredito que bondade, acho que se nós tivéssemos bondade, a sociedade seria Falta mais bondade no diferente. mundo. Falta bondade no ser humano. Falta o ser humano enxergar as dores do outro. E eu Sim. acho que assim, quando encontra-se bondade numa pessoa, ela é vista como Fraca. como boba, Exato. como frágil, tipo, ah, tadinha, ela é tão boazinha. Exatamente. Ela é tão boazinha. Tadinha. Infelizmente, nós temos essas falas aí na sociedade em si. Mas eu prefiro ser bondoso, ser bom. É claro que não existe pessoa 100% boa, nem pessoa 100% mal. Não, cada dia é um dia, né? O Nietzsche já falava isso, né, Alexandre? Com a questão da agnosiologia da moral, que ele falava que nós vivemos uma sociedade onde há uma transposição, uma transvalorização dos valores sociais da sociedade, ou seja, o que ele quer dizer que a sociedade evoluiu, continua a evoluir, mas os princípios que nós tínhamos antes eles estão sendo deturpados atualmente. Né? Então, não existe algo 100% ruim, nem 100% bom. Tudo tem que ter um meio termo. É por meio, em razão do meio termo, que a gente consegue ter um equilíbrio. Nada é Consegue bom o tempo contrabalancear todo. É o yin a yang, né? balança, né? Nada é bom o tempo todo, nada é É. ruim o tempo todo. É. Doutor, pra gente, o nosso tempo acaba. Nosso tempo está seguindo aqui. E, no caso, duraríamos ficar conversando um bom tempo ainda. E vamos ter uma parte 2, que nem esse ano teremos com a doutora Hélida e com a doutora Luciana. Então, para a gente complementar um pouquinho, para os nossos entrevistadores já começar a seguir para o final, conta para a gente um pouquinho sobre um garotinho que saiu lá do interior, chegando na cidade grande, fez uma carreira que é considerada brilhante, porque a gente acompanha o doutor no Instagram. Conta um pouco sobre esse garotinho que veio simples, com uma sede enorme de leitura e livros, fez uma sociedade e hoje é um homem digno de respeito. Conta um pouco pra gente sobre Dr. Ismar e o Ismar. Olha,
Eu não consigo muito diferenciar o Ismar do doutor Ismar. Eu acredito que eu sou o único sem esses adjetivos. Olha, esse garotinho que veio da Bahia, onde andava muitas vezes descalço, com os pés queimando na areia quente, porque não tinha chinelo. Foi uma infância difícil, mas muito aproveitosa. Eu falo isso justamente para eu ser um exemplo para outras pessoas. Porque eu acredito que tem muitas pessoas que também passaram por situações semelhantes à minha. Então, eu sempre acreditei que aquele moleque que estava lá na Bahia, que corria com os pés queimando na areia quente, queria um dia chegar onde chegou. Não foi fácil isso para mim, foi muito complicado, igual eu falei para vocês aqui no início desta entrevista. E hoje eu não me vejo como coitado em razão disso. Muito pelo contrário, eu me vejo como um grande vencedor. Eu vejo que tudo é possível e tudo que eu sou hoje, tudo que eu conquistei foi por meio da educação. A educação transforma e eu costumo dizer que sem educação não há desenvolvimento e sem desenvolvimento também não há Brilhante. a educação. Então esse moleque que hoje nos fala sempre foi um sonhador. E eu tenho orgulho, cara. Hoje eu posso usar, eu sei ter esse linguajar um pouco meio informal, descontraído. Hoje eu tenho orgulho do que eu me transformei. Quero levar um pouco mais dessa história para outras pessoas, para servir muitas das vezes de inspiração, apesar de que eu falo que nós somos as nossas próprias inspirações, né? E eu sempre fui um sonhador, buscava isso desde a minha tenra idade. Você acha que tudo que você viveu lá na Bahia teve um peso maior para o que você é hoje? Tipo, tudo que você viveu lá foi para que você vivesse essa vida de agora? Sem sombra de dúvida, porque até me trouxe e me transformou num ser humano simples, humilde, que respeita o próximo, que tenta se colocar no lugar do outro, que sente a dor do outro. Então, isso foi crucial. Eu acredito que se eu não tivesse passado por todas essas dificuldades que eu passei lá, no sertãozão da Bahia, eu acredito que talvez eu seria diferente. E eu não queria ser diferente. Eu acho que para mim está ótimo. E foi em razão de todos esses percursos que eu passei. A minha escola, igual eu falei para vocês, foi muito complicado. Teve muito preconceito que vocês não têm ideia. Imagino. Nós temos uma sociedade muito preconceituosa. Naquela época, nos anos 2000, não existia o bullying, né? Hoje ele está muito mais contundente, está muito mais presente na sociedade. Sofri bastante bullying, mas aquilo me serviu como fonte de inspiração. Eu acredito que nós jamais devemos nos colocar na posição de vítima. Porque quando você se coloca na posição de vítima, aí que você vai Abre ser brecha, sempre né? minorizado, você vai ser sempre um coitado. Sempre Você tem que pequeno. pegar aquela situação X para aquilo te potencializar. Porque, como já dizia o Nietzsche, nós somos uma potência. Nós somos uma potência que está em constante movimento. Sim. Que bom que você pegou todas essas situações e sempre viu o lado bom, né? Sempre viu uma forma de passar por cima disso, não passar por cima, mas usá-la como Combustível. como um degrau, na verdade, Sim, foi muito brilhante isso na minha vida. Não deixou ser um obstáculo, e sim mais um degrau. Exatamente. É muito legal. Tem até aquele ditado que diz o seguinte: se houver pedras no seu caminho, você pega e constrói uma casa, um muro, constrói aquele negócio lá em Roma usava, que era para se defender, agora eu esqueci o nome. Ai, a catapulta? Eu não sei como que era o nome daquele instrumento que os soldados romanos usavam para se proteger. O escudo, exatamente. Você pega as pedras e transforma num escudo para você se Sim. autoproteger, né? Exatamente. Pessoal, o horário está avançando aí, mas só mais uma pergunta daqui para a gente caminhar, tá? Doutor Ismar, hoje em dia nós temos alunos aqui no FIGEBAR e alunos que passam por uma realidade diferente da realidade dos alunos de outro local, né? Estamos em pleno Capão Redondo,
pessoal precisa levantar de manhã, vir para a escola, desânimo, aquela coisa toda. Então, assim, eles miram o futuro, mas as condições, as nossas realidades não dão esse futuro para os nossos jovens. Então, nós temos aqui hoje, poderíamos dizer que temos nessa sala aqui jovens privilegiados, terceiro ano. Terceiro ano do ensino médio, um ano para a faculdade. Então, temos jovens que aqui vão ter futuro. Mas para esses jovens que estão batalhando, trabalha de manhã, estuda à noite, ou trabalha à tarde, estuda de manhã, qual a mensagem o senhor deixaria para eles hoje? Porque o senhor é uma pessoa que vem da simplicidade, nós estamos bem no centro da simplicidade, centro de Capão Redondo. Você Vamos lá? que trabalhou em Né? em 4 empregos por dia. O que eu tenho a dizer para esses adolescentes, para esses aspirantes por um futuro brilhante, por um futuro melhor para seus familiares, para a sociedade, é que nunca desistam. Por mais obstáculos que nós tenhamos em nossas vidas, nunca desista. Eu sei que aqui a maioria está no extremo sul da capital, acordam cedo, 3h30, 4 horas da manhã. Gente, passei por tudo isso. Eu morava na região do Interlagos, cidade de Dutra, Vila São José. Acordava cedo, às 5 horas da manhã, pegava um ônibus, ia para o escritório, do escritório ia para a faculdade, da faculdade para casa. Chegava em casa 1h30 da manhã, 2 horas, tinha que acordar cedo de novo. Então, eu acredito que vocês têm que pegar essa dificuldade e tentar transformar e ver como um sinônimo de vitória. Para que lá na frente, Para que lá na frente você possa colher os frutos. E nunca desistam. Mas o caminho é longo, não é fácil. Mas quem quer sempre vai conseguir. Você pode ter certeza que a sua história, assim como pra mim e pra Júlia, para as pessoas que estão vendo, uma inspiração. Totalmente. Você veio tipo do nada e cresceu tanto, você tipo se tornou um cara tão grande. Você é um cara grande pra mim. Gratidão. Tipo, eu vou levar a sua história comigo pra uma fonte de combustível, pra quando eu ver uma situação que eu tipo vou cair, eu vou falar, não, eu vou erguer minhas mangas e vou passar por isso, que eu sou maior que Que aí isso. a gente sente que a gente consegue. Né? Exatamente. A gente te agradece muito, muito, muito pela entrevista de hoje, por você contar, por nos prestigiar com a sua história Foi uma e honra. por conversar com a gente. Meninos, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela empatia, pela acolhida aqui de vocês. Vocês têm um futuro brilhante. Nunca desistam. Estudem. Leiam muito, que a leitura, o estudo transforma as vidas. Igual eu estou sendo transformado, vocês também serão transformados. Porque eu ainda estou numa constância ainda. Tem muita coisa para se conquistar. Já estou tenho um pontapé bem avançado, né? Mas sempre a buscar de coisas melhores. Gratidão a todos vocês. Obrigado pelas perguntas. Eu que Obrigada agradeço. por ter tirado um tempinho para vir aqui. Foi uma honra, exatamente, foi uma honra ter você aqui. E obrigado a você que estão assistindo a gente. Foi uma honra também ter você do nosso lado mais uma vez. E é isso, acompanhe a gente. Tchau. Gratidão, gente.